Seja bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje a SA Mais Varejo soltou um relatório do primeiro semestre dos atacarejos, dos supermercados nacionais e dos supermercados regionais, onde revela como é que estão o faturamento dele no primeiro semestre, janeiro a junho de 2025, revela a margem bruta de cada um, as vendas, crescimento nas mesmas lojas e crescimento e expansão. Então vamos ver como é que está o cenário nesse primeiro semestre de 2025 com essas grandes redes. Cara, o que eu gosto de ver nessas grandes redes é a margem bruta, que dá para ver mais ou menos como que é a margem de um atacarejo, como que é a margem de uma grande rede e poder comparar com o seu. Para você ter noção, putz, minha margem está boa, minha margem está ruim e por aí vai. Certo? Então, nós vamos ler esse relatório, eu vou comentar com você, aqui é a minha opinião, e ver se você está dentro, se você está fora, comparando aos grandes players, tá? Antes de eu continuar esse vídeo, já curta esse vídeo, ative o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal. Lembrando que nós temos uma agência de marketing e vendas especializada em supermercados, onde o nosso objetivo é fazer você vender mais com lucratividade, usando várias ferramentas e estratégias. Lembrando também que nós temos um parceiro de contabilidade que é a FGF, especializado em supermercado, especializado em lucro real, onde vai fazer você pagar menos imposto de forma legal, e que também eles estão organizando um mega evento dia 16 de outubro aqui na Barra da Tijuca, com vários palestrantes voltados a supermercados, e eu serei um dos palestrantes e estarei dia 16 de outubro aqui no Rio de Janeiro, certo? E ambos têm o link do WhatsApp. Quer contratar a nossa agência? Tem o link do WhatsApp aqui embaixo. Quer contratar a FGF? Tem o link do WhatsApp aqui embaixo. Fala que viu no canal do Thiago Vieira. Então vamos lá, produção. Tá na tela? Tá na tela, vamos lá. Varejo alimentar em contexto, janeiro a junho de 2025. Este número do relatório Varejo alimentar em contexto traz os principais indicadores do setor no primeiro semestre. Uma das conclusões é que a margem bruta permanece com evolução constante entre o varejo regional e as três empresas de capital aberto. Então, estão evoluindo, evolução constante a margem, que divulgam seus dados a cada 3 meses. As de capital aberto são 3 hoje, né? Açaí, Grupo Mateus e GPA. O Carrefour deixou de estar aí no capital aberto porque ele fechou capital. Carrefour que está incluso dentro. As lojas Carrefour, Atacadão e Sam's Club saíram fora. Criado pela SA Mais Extrema de Varejo, esse documento oferece um compilado das principais métricas do varejo alimentar, assim como o Index VA5, que representa a média ou acumulado das informações. Outro destaque é a inclusão do varejo regional, sendo que este é o único relatório de mercado com referências de desempenho de redes regionais. Por quê? Porque os regionais não têm capital aberto, então as informações não são divulgadas. Aí eu não sei quais são as fontes de informação que a SA usa para trazer esses dados dos regionais. Lembrando, quem é regional? Vamos dar exemplos de regionais aqui grandes. BH, Guanabara, no Rio, Mundial no Rio. Você chega em São Paulo, você deve ter Nagumo com mais de 50 lojas, Taust, Confiança, X, Rossi, Chibata. Você chega no próprio Minas, você tem Marte Minas, Verde Mar, enfim, são redes espalhadas pelo Brasil inteiro. Esses são os regionais. Em Santa Catarina você tem o COC, né? Então vamos lá, 10 varejistas regionais concordaram em contribuir com seus dados de performance sob a condição de gerarmos indicadores médios. Então 10 regionais concordou em dar os dados, não sabemos quais, mas devem ser esses players grandes aí. Mas não abrimos os números individualmente. Dessa forma conseguimos traçar uma referência mais segmentada para o supermercadista e não apenas os dados das empresas de capital aberto. Legal isso aí. Então o que eles fizeram? 10 varejistas regionais concordaram em contribuir com seus dados de performance sob a condição de gerarmos indicadores médio. Então eles pegaram esse 10 e fizeram uma média para não falar quem é quem, para eles manter os números deles em sigilo, certo? Importante, a partir desse número do varejo alimentar em contexto, não contamos mais com os dados do Carrefour Brasil, aquilo que eu falei, que fechou seu capital no país.
Portanto, não há mais a obrigatoriedade da companhia divulgar seus resultados trimestralmente. Por esse motivo, a somatória das receitas nesse relatório foi impactada, já que a empresa é a maior em faturamento do país no varejo. Então agora ninguém sabe mais os números do Carrefour. Ninguém sabe mais, certo? Fechou capital, não tem obrigação de divulgar, a não ser que ela queira ou deseja divulgar, assim como várias empresas divulgam no ranking da Abras, que provavelmente aqueles números devem ser ou da Nielsen ou da Scantec, que recebe esses dados e divulgam, certo? Vamos descendo. Vamos lá, o setor no período, né, de janeiro a junho. O varejo alimentar de Santa Catarina permanece com evolução superior aos demais estados. O pessoal de Santa Catarina, aí de Balneário Camboriú, BC, né, tá evoluindo bastante, tá evolução superior aos demais. Para se ter uma ideia, teve um aumento de 7,2% no volume de vendas, o que representa o quadrúplo da média nacional, segundo o PMC, que é Pesquisa Mensal do Comércio, do IBGE. Em seguida aparece Rio Grande do Sul, Distrito Federal, com avanço de 4,8% e 4,4% respectivamente. No movimento contrário, São Paulo, Ceará, Goiás e Bahia evoluem de forma mais contida e abaixo da média do Brasil. Olha só. Volume de vendas, certo? O Brasil, janeiro a junho, cresceu 1,8%. Aí Ceará cresceu 1,1%, Minas 2,5%, Janeiro 1,6%, Bahia 1,4%, Espírito Santo 3,5%, Pernambuco 2,2%, Goiás 1,2%, Rio Grande do Sul 4,8%, Santa Catarina 7,2%. Vamos abrir o mercado lá em Santa Catarina, que lá o povo está comprando, Paraná 2,3%, São Paulo 0,8%, Distrito Federal 4,4%. Interessante. Vai descendo. Desempenho nas empresas. No acumulado do semestre, as 3 empresas analisadas, mais as redes regionais que responderam à pesquisa, somaram um faturamento de 78,8 bilhões. Individualmente, o Grupo Mateus teve o maior crescimento, né? O crescimento total de 13,7%. O Grupo Mateus cresceu, em mesmas lojas, 5,7% no período. Já o GPA apresentou menores taxas de evolução, com crescimento de 5,2% e das mesmas lojas 3,9%. Mesmo tendo uma pequena evolução, o Pão de Açúcar ele continua crescendo. Lembrando que o Pão de Açúcar fechou lojas e tem aberto as lojas Minuto, as lojas menores de vizinhança, de bairro, compra rápida, né, para concorrer com o Oxxo, com o Carrefour Express e por aí vai. Receita bruta consolidada, Açaí até agora 41 bi, Mateus 19 bi, GPA 10 bi, redes regionais 8 bi, certo? Vamos lá. Crescimento total versus crescimento em mesmas lojas. Açaí, no total, cresceu 7,5%, devido a estar abrindo loja ainda, versus 5% nas mesmas lojas. Então, esse número é importante. Quanto que você cresceu na mesma loja, comparando o período de janeiro a junho com o semestre anterior? Então, o Açaí cresceu 5%, certo? Na mesma loja. O Mateus cresceu 13,7% no todo. Então, ele deve ter aberto muita loja nesse período. E 5,7% nas mesmas lojas. Interessante. GPA cresceu devido à expansão 5,2% e 3,9% nas mesmas lojas. Redes regionais cresceram 6,5% e 5,2%. Então, na média, todo mundo cresceu, no geral, 8,2% versus 5% da mesma loja. Cara, atenção ao Grupo Mateus. Ele continua crescendo muito em expansão e ele é o que melhor performou nas mesmas lojas. Cara, isso mostra o trabalho do Grupo Mateus. É o que melhor cresceu em resultado na mesma loja. E para mim, o resultado na mesma loja é o mais importante. Essa sua loja que você já tinha um ano atrás, ela continua em constante crescimento. Entendeu? Aumentando o faturamento, por aí vai. Certo? Vamos lá aqui. Margem, cara, o da margem é legal. O da margem é interessante, eu gosto. Certo? De saber como que é a margem bruta, né? Lembrando que a margem é o preço sobre venda. Tem uns adendos aqui, tá? Quais são os adendos?
que às vezes deve ter empresa, principalmente o GPA, que é mais bandeira, isso acontece em bandeira mais supermercado do que em atacarejo acontece menos, tem os contratos que às vezes ficam por fora, nós não sabemos se está dentro da formação do preço ou não. Então esse número também é interessante. Geralmente, atacarejo não tem contrato e bandeiras regionais de supermercado tem contrato. Então, às vezes, o contrato, ele eleva um pouco a margem no por fora, entendeu? Vamos lá. Então, em vermelhinho é o quê? É a média geral, né? É esse 22,6%. O açaí, gente, olha a margem do atacarejo, tá? 16,6%. Isso é a margem do atacarejo do açaí, certo? Em seguida, o laranjinha, você tem o Mateus. Mas no Mateus, se eu não me engano, aí também está incluso as bandeiras de supermercado. E aí dá uma margem de 23%, certo? Então, tem a margem melhor que o da açaí, porque tem bandeira de super aí. Seguido o GPA, com todo aquele negócio premium que eles têm uma margem bruta de 27,5%. Era para ser uma margem melhor, né? Então, provavelmente, deve ter aquele lance do contrato que eu falei, que essa margem está por fora, devido aos contratos. E as redes regionais de supermercado também devem se enquadrar nisso. 23% que deve ter contrato por fora. Certo? Beleza. Agora vai em margem EBITDA, que é o quê? O que é o EBITDA, tá? É o seu lucro antes de você pagar imposto e antes de você pagar financiamentos, empréstimos, juros, isso daí. Entendeu? É isso aí que é o EBITDA. Então vamos ver. Então, a geral é 7%, né, que é essa index. Açaí tem uma margem EBITDA de 5,6%. O que isso dá a entender? Olha só, vamos pegar a margem bruta do açaí menos o EBITDA. Dá a entender que o açaí ele tem uma margem de um custo operacional de 11%. 11% mais 5,6% dá os 16% na margem bruta. Então, o custo operacional do açaí de um atacarejo mediante todo o faturamento dele é um custo operacional de 11%, certo? Porém, 11% é o custo operacional dele, ele tem uma margem de 16,6%. Aí você fala, nossa, Thiago, 16,6%, que a margem é baixa, mas olha só, o custo operacional do cara é 11%. 11%. E aí tem uma margem EBITDA de 5,6%, né? 5,6%, olha que legal. Seguido do Grupo Mateus tem uma margem maior, EBITDA, né? Margem EBITDA 7,9%, o GPA 8,8%, redes regionais 5,6%. Lembrando, depois disso vem lucro e contribuição social sobre o lucro, né? Imposto IRPJ sobre o lucro, contribuição social sobre o lucro e empréstimos e financiamentos, entendeu? Então, isso é o EBITDA, certo? Vamos lá. Então, aquele lance do pessoal, qual a margem média do supermercado? 5%, tá? É mais ou menos isso daí mesmo. Mas você vê que o Mateus está performando bem pra caramba, velho. Vamos lá, empresa que tem dono, né? Empresa tem dono. Vamos lá, desce. Vamos lá aqui, ó. Despesas com vendas gerais e administrativas. Ó, o açaí que eu falei, 11%. Aí, ó, tá 11,2%. Eu cravei 11 redondo. Então, as despesas, olha só que legal. Média 10%. A despesa do açaí 11,2%. A despesa do Mateus 15,1%. Ele tem uma margem maior, mas tem uma despesa maior. Despesa do GPA 19,6%. Redes regionais 18%. Então, a média de despesa da rede regional de custo operacional é 18%. Eles têm uma margem de 23%, sobra 5% de lucro. Certo? O lucro líquido, tá? Aí aqui é o seguinte, aqui é interessante. Aqui é depois de pagar os impostos sobre o lucro e depois de pagar os empréstimos, certo? E financiamentos, alavancagem, por aí vai. Aí vai sobrar o lucro líquido mesmo. Cara, e o Grupo Mateus tá sensacional, tá de parabéns. Vamos lá, média 1,1%, açaí 1,1%, cara. 1,1%, por quê? Que deve ter muito grau de alavancagem.
Então, daqueles 5% de lucro que ele apontou lá em cima, cara, boa parte aí é alavancagem. Aí o Mateus, olha que legal, 3,9% de lucro líquido. Líquido, sobrou livre ali na linha. Já, olha o GPA, que interessante. O GPA está negativo, menos 2,8. O que é isso? Alavancagem. Então, eles estão alavancados, eles vão tentando desacelerar essa parte negativa, já estava pior, agora eles estão melhorando. E os regionais, 2,4%, certo? Olha só que interessante, que é o seguinte. O Açaí, que é capital aberto, está com lucro baixo. O Pão de Açúcar também. O Mateus tem capital aberto, mas o Mateus tem dono ainda. E o São Mateus, com a equipe dele das antigas, está tudo lá, controla um negócio com o boi na unha, e aí tem um lucro líquido maior. Cara, muito legal esse lance do Mateus. Lucratividade 3,9%. Pum. Uma bandeira onde as principais lojas são atacadas, cara. É sensacional esses números, hein? Vamos lá, continua descendo. Agora aqui é só atacarejo. Vamos ver o Mateus no lance do atacarejo. Ali, dentro do Mateus, tinha as bandeiras de supermercado. Vamos ver aqui, ó. Agora o relatório separa, tá? Separa. Atacarejo. As operações de cash and carry que foco do varejo alimentar em contexto somaram uma média de 56,7 bilhões. O Mix Mateus impactou positivamente, com aumento de 14,2%. Em mesmas lojas, as redes regionais e o açaí foram responsáveis por aumentar a média, com evoluções de 4,5% e 5% respectivamente. Certo? Vamos lá. Aqui está o número de receita. Certo? Vamos descendo. Então aqui, ó. Crescimento, aqui é só atacarejo, tá, gente? Então, Mateus, quando olha só atacarejo, ele cresceu mais ainda, 14,2%. Ó, agora que é interessante, o açaí não muda nada, cresceu 7,5% no geral e cresceu 5% nas mesmas lojas. Já o Mateus, no atacarejo do Mateus, ele cresceu só 2% nas mesmas lojas. Então, boa parte daquele crescimento de 5,7% lá de cima tem as bandeiras de supermercado crescendo, porque quando olha só o atacarejo é só 2%. Certo? Já as redes regionais, redes regional de atacarejo, tá? 4,8, 4,5 e a média 8,8, 3,8. Então o Mateus segue, ó a expansão do Mateus em atacarejo, ó. Pau. Né? O dobro, quase o dobro da do açaí, a velocidade. Vamos lá, vamos descendo. Aqui, vamos lá, varejo. Agora aqui o varejo eu quero ver também, vamos lá. As bandeiras de supermercado acumularam uma receita bruta de 17,4 bilhões no semestre. As redes regionais foram um grande destaque de crescimento médio em total de mesmas lojas. Eu sabia que no regional tinha muito supermercado e não muito atacarejo, né? Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Desce. Não, sobe ali não. Deixa eu ver o gráfico. Tá, pode descer. Então, bandeira de supermercado. O Mateus também cresceu 4% no geral, então ele tem aberto lojas novas de crescimento total, e nas mesmas lojas cresceu pouco, 1,2%. Cara, mas é estranho, porque lá em cima o Mateus estava dizendo que foi 5,7%. E Ele está separando o que é atacarejo do que é varejo? Mas separou, mas assim, separou, mas está 1,2% só o varejo e o outro está 1,1 pouco também. Né? Estranho esse número, vamos lá. O GPA não mudou nada, que é só bandeira de varejo. Redes regionais manteve quase a mesma coisa. Certo, legal. Vamos lá, vamos descendo. Acabou. Vamos lá, Gabi, vamos voltar lá para a parte da margem, né? A parte da margem que é importante. Acho que é o melhor disso tudo aqui. É a margem e as despesas, né? Essas duas partes é interessantíssimo, margem e despesa. Vamos lá, margem. Cara, aqui é interessante, tá? Essas redes são redes maiores, né? Então, tem o Pão de Açúcar para mim. Se não tem contrato, para mim a margem era maior, certo? Era maior. Se não tem contrato, agora se tiver contrato por fora, aí a margem é maior. E outro ponto, quanto que é a sua margem aí? A maioria dos que me acompanham aqui são redes regionais, supermercados de bairro. Cara, margem legal, 28, 29, 30. Você tem que... É diferente desse tipo de negócio. Mas é importante também seu custo operacional. Está ali perto dos 18%, mais ou menos, que descem nas despesas aí, produção.
que é aqui, ó. E aqui você vê o quanto as empresas é alavancada como o Pão de Açúcar. Olha lá, volta lá em cima de novo, vamos ver a margem, o EBITDA do Pão de Açúcar. Olha só, o EBITDA do Pão de Açúcar, 8,8% era para ele ter de lucro. Só que quando você desce para o lucro líquido, está menos 2,8%. Isso aqui é aquilo que o Fábio explicou no podcast, que é custo oneroso, certo? Custo oneroso, que a empresa é lucrativa, mas ela está com custo oneroso de capital de fora, certo? Então, o GPA é lucrativo. Você viu ali o EBITDA? 8,8% de EBITDA, velho. Então, é um negócio lucrativo. É um negócio lucrativo, entendeu? Então, mas só que, cara, tá tão endividado que esse 8,8 zera e depois tem 2,8 de prejuízo. Por quê? Muito dinheiro de fora, muito financiamento, muitos juros. Entendeu? Derrubando isso. Já o Mateus 3,9, certo? E aí você vê as despesas, ó. O Pão de Açúcar, mesmo com aquela toda entrega, é muito funcionário, são lojas premium, cara, 19,6% de despesa. E as redes regionais, 18% de despesa. É daí para baixo que você tem que trabalhar. Daí para baixo, certo? Não dá para trabalhar igual o açaí ali, 11,2% de despesa, né? Então, é mais ou menos isso que você tem que trabalhar. Em outro vídeo, eu vou trazer um benchmark de despesa. Quanto deve ser cada percentual de despesa dentro de um supermercado para você ter uma noção, para chegar naqueles 18 ou até menos. A ideia é ser menos, tá? De despesa. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É nóis.